Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, depois de o feriado aí de Nossa Senhora Aparecida e também de comemoração do Dia das Crianças. Aqui você acompanha todas as informações do Parlamento Catarinense. Eu sou Paulo César, jornalista da TVAL, e comigo está aqui o jornalista das redes sociais, responsável pelas mídias sociais da Assembleia Legislativa, Rony Ramos. Rony, bem-vindo. Obrigado pela companhia. Olá, PC, você que nos acompanha, lembrando que nós também estamos em sinal aberto pela TVAL na Grande Florianópolis, na região de Blumenau e também ao vivo no nosso canal do YouTube na Assembleia Legislativa. É claro que você pode acompanhar também o programa Conecta pela Rádio UDESC nas regiões de Florianópolis, Joinville e Lages. Rony, começamos falando de deputados novos. Nós temos aí uma renovação de cerca de 40%, que já falamos aqui em outras edições do Conecta. E hoje nós vamos falar do ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Aleixo Lunelli, de 59 anos, natural de Corupá, e que assume aí pela primeira vez uma cadeira no Parlamento Catarinense. Lembrando que agora Jaraguá do Sul tem 2 deputados estaduais. Exatamente. O agora eleito deputado estadual Antídio Lunelli, ele é ex-prefeito de Jaraguá do Sul, ele foi reeleito por um segundo mandato com cerca de 70% dos votos lá em Jaraguá do Sul. Ele renunciou em março e veio aí concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa, conquistando a 3ª maior votação e também a maior votação dentro do MDB, que é o segundo partido PC com mais cadeiras aqui, deve ter aí a 2ª maior bancada. E lembrando que a gente está com uma série nos veículos de comunicação da Assembleia, trazendo um pouco aí do perfil desses novos deputados eleitos aqui por Santa Catarina e que vão tomar posse aí a partir de 1º de fevereiro. Exatamente. Para ele, apesar de já ter uma experiência política, também é uma novidade o Parlamento Catarinense. Afinal, o Poder Legislativo tem uma característica específica. Vamos acompanhar uma entrevista com o deputado sobre as perspectivas para 2023. A expectativa é de muito trabalho, de colaboração para transformarmos ainda o nosso querido estado de Santa Catarina em um estado muito melhor. Então, tudo aquilo que for de bom para a nossa população, para os nossos empreendedores, para quem gera emprego e renda, para realmente conseguirmos fazer um estado mais leve, mais simples, um estado que consiga entregar mais para a nossa população, nós estaremos sempre juntos e presentes, e também ajudando a fiscalizar e fazendo os bons projetos também que tanto se faz necessário para o nosso querido estado de Santa Catarina. Algumas demandas do agronegócio, nós temos algumas, eu diria assim, algumas leis que estão muito ultrapassadas, que nós deveremos de rever, Então, isso tudo nós faremos, com muita dedicação e principalmente para procurarmos atualizar, para a realidade que nós vivemos hoje, no ano nosso de 2023, é uma das nossas metas que faremos. E assim também, seja no comércio, seja na indústria, seja na questão, por exemplo, dos impostos, hoje que nós temos uma carga tributária bastante pesada, e procurar fazer com que ela seja mais simplificada e com que ela renda mais também para o Estado e para que possamos ter uma entrega muito melhor. Tá aí então Antídio Lunelli, deputado estadual eleito para a legislatura a partir de 2023. Ele traz aí como bandeiras então o agronegócio, redução de impostos e menos burocracia. E o perfil dele você pode acompanhar nas redes sociais, é isso mesmo, Rony? Isso, a gente está com um perfil dos 40, um mini perfil lá no Instagram, onde você já pode ter aí as primeiras informações sobre esses 40 deputados que estarão conosco a partir de 1º de fevereiro. Lembrando que agora, dentro do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral vai analisar as contas de campanha de cada um dos eleitos, não só aqui para a Assembleia Legislativa, mas também para o Senado, para o Congresso Nacional e também depois do segundo turno os candidatos aí que vierem ser eleitos para os cargos de Presidente da República e também governador do estado de Santa Catarina, e nesse período a gente vai estar com as principais informações também na sala de imprensa. E falando em sala de imprensa, já está conosco aqui Patrícia Schneider. Patrícia Schneider de Amorim. Eu já te falei que eu tenho uma confusão com essa junção dos sobrenomes. Bem-vinda, Patrícia. Me corrija, por favor. Obrigada. Tudo bem, Rony, PC? Olá a todos que nos acompanham. Amorim é do meu marido e eu sou a Patrícia Schneider de Amorim por causa dele. Então não errei.
Não Acertei. errou. Patrícia, trazemos aí um assunto bem importante para Santa Catarina. Começamos, né, a tua participação hoje em relação a isso, que trata do orçamento para Santa Catarina, o que será investido em saúde, educação e que são os principais pastas aí para o ano que vem, que deve receber uma boa fatia. O que você traz nesse quesito para nós? Sim. Já está tramitando, aliás, já estão tramitando, né, porque é mais de um projeto que trata do orçamento para 2023, inclusive já com projeção para os anos posteriores, né? Um dos projetos diz respeito à revisão das emendas, das emendas impositivas parlamentares que eram para ter sido executadas nesse ano, em 2022, mas que não puderam ser pagas por alguma inconsistência na parte técnica das emendas, né? Então, essas 180 emendas que não foram executadas esse ano, elas voltam via projeto de lei para análise dos deputados, dos autores, né? E eles têm até o dia 14 de outubro, ou seja, até amanhã, para fazer essas alterações para viabilizar o pagamento e execução dessas emendas. O que fica bem claro na lei é que o parlamentar que não teve a sua emenda atendida, ele pode fazer pequenas alterações como o município, que vai receber a emenda, mas não o fim. Então, se era uma emenda num valor X para a educação, ela deve continuar a permanecer no mesmo valor e para o mesmo fim. Ele não pode investir na saúde, porque o Estado ele tem os percentuais de cada área, né? Então, os parlamentares que não foram atendidos, eles têm agora esse prazo para fazer revisões, colocar as emendas dentro de um padrão técnico, para que o governo, então, possa executá-los no próximo ano. E lembrando, né, Paty, que esse projeto que tramita, a gente tem a tramitação dele lá pelo site da Assembleia Legislativa, onde você pode buscar por palavras-chave e, enfim, acompanhar toda essa tramitação, porque quando a gente fala em emenda dos deputados que chegam lá nos municípios, a população também pode acompanhar esse processo lá pelo nosso site, né? Conforme vai tramitando, as emendas vão sendo colocadas ali, é um processo técnico, porém bem transparente, né? Exatamente, inclusive no site a gente consegue buscar, através do projeto, até quais municípios vão ser agraciados e qual a quantia para cada município, dá para pesquisar por área e também pelo autor da emenda. Então, tudo isso para dar transparência para que todos possam acompanhar, né? A importância dessas emendas dos parlamentares, a gente sempre reforça, porque eles trabalham juntos, né? É o Poder Legislativo junto com o Executivo que vai executar, mas são os deputados que percorrem todas as regiões. A gente tem deputados aqui de todas as regiões do Estado que estão ali no dia a dia com as suas bases, prefeitos, vereadores, e que sabem o que cada região precisa. E lembrando que as emendas impositivas propostas pelos parlamentares vêm realmente, como você disse, demandas das prefeituras, mas claro que também o dinheiro não vai para lá assim à toa. Tem que ter projeto, a prefeitura tem que apresentar a proposta, existem algumas áreas específicas a serem atendidas e não é qualquer ação. Por exemplo, principalmente infraestrutura, uma das áreas mais atendidas, saúde. Então, o município determina lá, define a prioridade, o parlamentar apresenta a proposta e aí, se aprovado, os recursos são enviados por meio do governo do Estado, porém, por meio de ações dos parlamentares catarinenses. Temos outro assunto um pouco mais complexo e que deve movimentar o parlamento catarinense nos próximos dias, que é a CPI do aborto. É isso, Patrícia? Isso mesmo, PC. Foi instalada na terça-feira, antes do feriado, a CPI que foi intitulada, né, como CPI do aborto. Na verdade, os parlamentares eles vão investigar um caso de um suposto estupro de uma criança de 11 anos aqui em Santa Catarina, que ganhou repercussão nacional em junho desse ano. E o que os parlamentares querem averiguar por que demorou tanto, né, o Ministério Público e os médicos para fazer o aborto. Ele já aconteceu quando a criança já era viável, a mãe da criança, que também é uma criança, já estava grávida de 7 meses, entender como que vazaram essas informações dessa reunião que era sigilosa. Enfim, são muitos aspectos, é uma CPI muito sensível, né? Então, até por um pedido da própria proponente, a deputada Campanholo, vai ser uma CPI sigilosa. É lógico que os nossos veículos de comunicação da casa, que também não vão poder fazer o acompanhamento, mas a gente vai ter um caráter de publicidade, a gente vai ter que informar para a população o que está acontecendo, mas a gente não vai poder acompanhar porque trata de assuntos sob sigilo de justiça, né? Por tratar de situação de menores. Mas assim, a gente deve ter ainda algumas semanas de desdobramento desse assunto. Os deputados, né, prometem debruçar no assunto e tentar buscar causa
responsáveis, né, se realmente tem algum responsável, para que essa situação não se repita, garantindo sempre a segurança das crianças, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do bebê, no caso, né, a criança de 7 meses. Eu acompanhei a reunião e a gente pode dizer também, pensei que foi uma reunião bem técnica, assim. Até nessa primeira reunião se esperava se ia ser aberta ou não para a imprensa, devido ao caráter sigiloso, já que se esperava da CPI. Então, tanto o presidente, deputado Ismael dos Santos, que foi eleito presidente da comissão, quanto a deputada Ana Campanholo, eles buscaram ter basicamente termos técnicos e legislativos para embasar esse pedido de sigilo dessa comissão também, explicar exatamente os motivos que a Patrícia já nos trouxe, e esses motivos eles também foram analisados pela Procuradoria da Casa, também era uma das polêmicas envolvidas nessa situação que é tão delicada, né? E realmente, então, o nosso papel aqui da imprensa da Casa agora vai ser dar publicidade a relatórios que vão ser feitos a cada reunião, o que pode ser divulgado, preservando nomes, preservando fatos, né? E a deputada Ana Campanholo deixou bem clara a questão constitucional desse sigilo, para que também a própria Assembleia Legislativa aí não incorra em estar burlando algum processo e possa depois também ter consequências em relação a essa questão constitucional. E assim, né, Rony, PC, o objetivo da casa não é de maneira alguma expor as pessoas, né, ou culpados, mas sim evitar, né, que através dessa situação, evitar que essas situações continuem acontecendo no Estado, não só a questão do aborto, mas principalmente chamar mais uma vez a atenção para o abuso, né, infantil e para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Então, participação da Patrícia Schneider hoje conosco aqui. Patrícia, obrigado pela tua participação, um ótimo fim de semana e parabéns pelo teu aniversário registrado nessa semana. Obrigada. Obrigado, Paty. Então, lembrando, só reforçando essa informação, é de que todas as informações do Parlamento Catarinense nós vamos trazer aí por meio dos veículos de comunicação, plataformas, mídia social, TV, rádio e agência, em relação ao caso da CPI. Lembrando que respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente e também determinações judiciais quando se trata de menores, que é o sigilo sobre os casos. Rony, agora redes sociais, você traz o destaque aí para nós, o que temos hoje? Sim, PC, nas redes sociais que estão bombando lá na Assembleia, depois das eleições a gente teve bastante engajamento. A gente traz um destaque hoje que é o Fragmentos da História, com o ex-presidente do TRE, também ex-desembargador Francisco Xavier Vieira. Ele fala um pouco do processo de quando as urnas eram apuradas de forma manual. Você está vendo aí imagens de como eram contadas as cédulas, e o Fragmentos da História, que é um programa bem bacana da TV, traz aí elementos históricos de Santa Catarina, e esse é um deles. O ex-presidente do TRE fala desse processo de evolução e o quão ele é importante para a lisura, né? Já que o voto eletrônico aí, mais uma vez, com os testes feitos esse ano, foi comprovado que ele é seguro. É isso aí, Rony. Obrigado pela participação. Hoje nós ficamos por aqui. Daqui a pouco tem sessão. Já está começando. Obrigado pela audiência. Um ótimo fim de semana e até semana que vem. Obrigado e até a próxima.